A paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, Deus te abençoe. Com quem você estiver, Deus te proteja. Vamos ouvir um louvor? Vamos? Parece que estou vendo Pedro voltando de uma pescaria frustrada. E por muitas vezes voltamos assim das lutas, com o coração dilacerado, a fé abalada e não encontramos saída. Mas no momento em que nós escutamos a voz do Mestre, tudo começa a mudar. E quando Deus chega, o cenário muda, tudo muda. E o que eu venho te dizer hoje é: tente outra vez. Tente outra vez. Deus te abençoe. Depois de ter passado a noite inteira em alto mar e ter lançado as redes e nada pegar, veio a frustração, grande frustração. Parece que estou vendo Pedro na beira do mar, e ele e seus amigos com as redes pra lavar, angustiado, desanimado. Mas de repente Jesus vem e com as mãos, com uma palavra, ele dá a direção. Voltem ao mar. Pedro responde: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nenhum peixe peguei. Mas sobre a tua palavra, as redes então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, mais uma vez. Deus te abençoe. Tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor. Lance a rede ao mar. Deus abençoe. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa na tua vida acontecerá. Tente outra vez, lance a rede ao mar. Mas de repente Jesus vem e com as mãos, com uma palavra, ele dá a direção. Aleluia. Voltem ao mar. Pedro responde: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nenhum peixe peguei. Mas sobre a tua palavra, Aleluia. as redes então lançarei. Tente outra vez, mais uma vez,
Glória. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa na tua vida Receba. acontecerá. Tente outra vez, lance a rede ao mar. Aleluia. Tente outra vez, mais uma vez, lance a rede ao mar. Tente outra É o vez, cuidado de Deus com mais sua uma vida. vez, e tudo vai mudar. Não importa a noite que passou, escute a voz do teu Senhor. Lance a rede ao mar. Aleluia. Tente outra vez, mais uma vez, e você verá a pesca maravilhosa em sua vida acontecerá. Tente outra vez, Glória. tente outra vez, lance a rede ao mar. Tente outra vez, lance a rede ao mar. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, não é esse louvor? Deus já falou com você? Já lhe respondeu alguma coisa? Agora ele vai ajustar algumas coisas através da palavra, tá bom? Vamos orar? Meu soberano Deus Israel, graças te damos por mais uma oportunidade, por pessoas que o Senhor já colocou para ouvir a palavra, Pai. Em qualquer parte do mundo, aonde chegar essa palavra agora, ou mais tarde, ou à noite, ou à madrugada, quando muita gente procura uma palavra, Pai, fala com elas, Pai. Fala agora, fala depois, fala mais tarde, fala meia-noite. É a hora que a pessoa encontrar com essa mensagem, fala com ela. Muda o quadro, Senhor. Muda. Me enche de autoridade para expulsar agora onde ela está, no ambiente dela, na vida dela, que saia. Espírito da morte, saia. Espírito do inferno, saia. Espírito da enfermidade, saia. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor aonde você estiver, em casa, na rua, na cama, no transporte, no seu onde você estiver, na roça, na fazenda, na cidade, que Deus te encontre em qualquer nação, em qualquer canto desse país. Que Deus realmente mude o seu quadro. Você precisa de uma mudança. E Ele está mandando mudança para você, mandando força, mandando vigor. Em nome de Jesus, receba. Receba a palavra que vai ser lida e transforme a sua vida pela palavra de Deus. E seja abençoado, abençoada em o nome de Jesus. Seja jovem, seja adulto, seja ancião, seja senhor, seja senhora. Deus te abençoe e te encontre. Que toda enfermidade parte em retirada. Que Deus te console se você perdeu alguém por esses dias, algum parente, alguém, algum conhecido. Que Deus te console e te dê sabedoria em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar uma palavra que Deus colocou em meu coração para a gente entender isso aqui. Está em 1 Coríntios 14, de 1 ao 19, tá bom? A palavra de Deus, já veio um louvor abençoado, aí a palavra agora vai ajustar algumas pessoas. Tem pessoas que precisam ser ajustadas. Às vezes é crente há muito tempo, mas ainda não ajustou a sua vida conforme a palavra. Então Deus está chamando eu e você para ajustar as coisas. Olha, porque quando nós nascemos, o Salmo 139,16 vai dizer que havia um histórico para a nossa vida. Como nós não sabíamos, muita gente que não nasceu no Evangelho não sabia, então viveu sua vida, Deus dará. Então, na certa idade, o Evangelho nos alcançou. E Deus nos convida todo dia, conserte a sua vida conforme a palavra. A palavra que vai te guiar, a palavra de Deus. A palavra que sai daqui, ela vai te guiar, ela vai te orientar, ela vai te levar ao propósito que você nasceu, tá bom? Então, se você puder acompanhar, amém. Se não puder, fica só escutando, porque tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo as coisas, você não pode realmente parar. Mas que Deus em Cristo te abençoe, você que chegou agora. Então, a palavra de Deus vai te orientar, vai te empurrar para o propósito que tanto você pede a Deus, mas às vezes são detalhes que está faltando. Aí ele colocou esse louvor abençoado na abertura, colocou agora uma palavra, 1 Coríntios 14, de 1 ao 19. Eu vou ler e você vai ouvindo, você não pode abrir a Bíblia agora, tá bom? Você não pode olhar no celular, está ocupado, escute. Na minha Bíblia tem um título, tá? O dom de profecia é superior ao de língua, tá bom? Na minha Bíblia tem esse título.
O dom de profecia é superior ao de língua. Presta atenção o que Deus quer te falar, para depois você até ajudar outras pessoas. Tá? Não vai haver aqui não vai desfazer de ninguém, mas a palavra é que vai ajustar algumas pessoas que precisam ser ajustadas, tá bom? Vamos ler? Se você puder acompanhar, eu vou repetir, hein? 1 Coríntios 14, de 1 ao 19, diz assim na minha Bíblia, porque hoje tem várias traduções, eu vou ler por essa tradução que está aqui, que é da Shed, S-H-E-E-E-D-D, tá? Então, vou ler por essa tradução. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Tá bom? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, ok? Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, se vos não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falassem ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, tá? Procurai progredir para a edificação da igreja. Eu vou repetir o 12, hein? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Ok? 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar. Ok? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, tá? Mas a minha mente fica infrutífera, ok? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizes apenas em espírito, como dirá o indouto, amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos, vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas, ok? Então, o apóstolo Paulo, ele está bendizendo todo pentecostal, todo o pessoal que é do mistério, está sendo bendito. Ele só está pedindo um ajuste, um ajuste. Você fala muito em língua? Peça a Deus interpretação da sua língua, para quem te ouve, depois que você falar em mistério, poder traduzir o que foi dito, tá certo? Porque Deus que dá língua, ele dá interpretação, ok? Eu posso falar, você não vai entender muita coisa, se eu não tiver interpretação do que eu estou falando, ok? Eu falo em mistério, falo na hora de culto de mistério, cada coisa no seu tempo e na sua hora. Se Deus quiser me usar, porque o falar em línguas é da seguinte forma: muita gente pode falar pelo intelecto, pela vontade? Pode. Qualquer pessoa tem a sua língua, você sabe que ela vem no seu cérebro e você solta se quiser. Tá? Eu posso chegar de
Pronto, posso. Mas eu posso também me controlar e ela vai me edificar por dentro, tá? Eu não preciso falar. Mas se eu quiser falar, eu vou falar. Então, o apóstolo está dizendo assim, você quer falar em língua? Eu quero. Então, peça a Deus interpretação para quem está ouvindo ser edificado, ok? Ele não está sendo contra quem fala em língua de jeito nenhum. Nenhuma igreja pentecostal está sendo contra. Nem as que tem a sua chamada, tem a tradicional e tem a renovada, né? A renovada que fala em espírito. Ele está dizendo, se você fala em espírito, peça a Deus que lhe dê a interpretação ou levante alguém que possa interpretar a sua língua, para que a coisa fique, ó, um culto, ó, maravilhoso. Você já reparou? Chega uma pessoa que não é cristã, não é da fé, aí entra numa igreja e está aquele culto de mistério. Ela não vai entender nada, por isso que culto de mistério tem que ser fechado, para que nem todo mundo entre, para que a pessoa não saia de lá pior do que entrou. Porque a palavra de Deus é bênção quando ela é explicada da forma correta. Ela se torna maldição na vida de pessoas quando alguém que vai ministra segundo os seus interesses. Aí desagrada, muita gente vai percebendo, porque as pessoas hoje não são ignorantes, elas sabem discernir o que é coerente e o que não é coerente. Então, se eu falar fora da coerência, não vai edificar sua vida de jeito nenhum, mas se eu falar dentro da coerência, você vai progredir, que é o propósito hoje. Fazer você progredir, porque a alegria do inferno é bloquear sua mente. Se ele bloquear sua mente, ele domina você. Tá? Qual é a nossa maior dor hoje? Ah, é uma enfermidade? Não é. Até para você que, porventura, está me ouvindo, está na cama, está no hospital, está em casa, em algum lugar doente. Não é. A nossa maior dor é não entender o que estamos passando. Isso é que dói. Tá? Porque a dor física, daqui a pouco ela passa, tudo passa. Mas o não entender o comportamento de alguém para conosco, a atitude de alguém para conosco, é que dói na gente. A gente não entende. Uma ingratidão, né? Uma traição, a gente não entende essas coisas. Então isso dói mais do que uma enfermidade. Então Deus vai lhe ajudando, lhe dando, criando mil meios de falar com você. Essa é mais uma forma, né, de todas que você já ouviu hoje ou vai ouvir ainda. É Deus lhe dizendo mais uma vez, eu estou falando de forma diferente para que você compreenda que eu quero te ajudar. Agora você tem que fazer o quê? Se esforçar, viver o que a Bíblia diz, tá? Então hoje eu vou dar agora uma exposição de textos para que nós possamos compreender essa vida. A pior coisa que tem é quando você leva a vida do jeito, ó, reto assim, ó, sem olhar que pode crescer, que pode desenvolver, que desse jeito não está certo, eu posso melhorar aqui, eu posso consertar aqui, mas há pessoas que ao mesmo tempo todo, desde o dia que nasceu até hoje, é do mesmo jeito, seu João é desse jeito, Ana Maria é desse jeito, seu José é desse jeito, seu Francisco é desse jeito, não pode ser assim. Nós temos que evoluir, a própria Bíblia vai dizer, quando Jesus veio à Terra, ele falou assim, olha, eu vim cumprir a lei, tudo bem? Tudo bem, mas tem algumas coisas na lei que eu vou mudar. Vai ser agora assim. Antigamente era como olho por olho, dente por dente. Agora eu vou dizer a você, ame seus inimigos, ore por eles, não deseje mal a quem te faz mal, pague o mal com bem. Aí ele vem consertando algumas coisas, porque a palavra está passando por uma atualização. É a mesma palavra? É. Mas ela vai se atualizando de acordo à circunstância, tudo vai mudando, sabe? É a mesma palavra, o sentido é que vai trocando, só isso, o sentido. Antigamente eu podia matar quem quisesse me matar, mas hoje eu não posso. Quem tem o dom da vida é Deus. Jesus conquistou, quando ele foi na cruz, o direito. Ele foi no inferno, se você não sabe, aqueles 3 dias, ele chegou lá, ô Satanás, me dá aí a chave do inferno e da morte, me dá. Agora quem tem o controle sou eu. Então quem tem o controle das nossas vidas é o Senhor Jesus. A última palavra é dele, sabe? Até a própria medicina reconhece, né? Se você for ver nas últimas pesquisas, a medicina reconhece a importância da oração. E já tem médicos dizendo, olha, a medicina foi até aqui. Se você tem fé em Deus, vá procurar aí sua fé, vá trabalhar sua fé, porque até aqui a medicina tem resposta, né? Chegou esse vírus aí no mundo, a medicina teve resposta? Não, quem tem a resposta é Deus. Sabe? É Deus que tem a resposta. Quando ele disser basta, basta. Você lê lá no começo da Bíblia como é, as pragas que Moisés dizia para o faraó, é Deus que dá o último limite. E muitas coisas na minha e na sua vida, ela não tem a resposta logo, não. Não vem não. Sabe? Deus pegou Moisés e mandou ele falar com o faraó. Mas o próprio Deus dizia assim, eu vou endurecer o coração dele até a hora que eu quiser. Ou seja, você vai lá quantas vezes eu quiser que você vá e ele vai lhe dizer não. Na hora que eu entender que ele vai dizer sim, eu vou mandar outra praga, a praga que ele vai ter que dizer sim. Essa praga eu vou mandar a hora que eu quiser. A você cabe cumprir o que eu te determinar.
Ele está falando para mim e para você. A mim e a você cabe cumprir as regras até o milagre acontecer. Você tem que ir de novo, vai de novo, vai de novo, até que chega a hora que o milagre acontece. Tá bom? Então se você vai ver lá a história dos 10 mandamentos, como é que foi para libertar o povo do Egito, Moisés teve que ir lá 10 vezes. 10 vezes? Você acha que quanto tempo levou de uma praga para outra? Dias, meses? Não foi assim instantâneo? Sabe? Então, na nossa vida, nem tudo é no momento que a gente quer. Mas se nós cremos nele de verdade, no Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, na ação do Espírito Santo, nós sabemos que ele vai nos aprimorar, nos aperfeiçoar para aquilo que vai glorificar o nome dele. Não é nada para me satisfazer. Deus não mandou eu fazer uma live para me achar o tal. Não! Ele me treinou, me fez fazer cursos, me preparar para poder edificar vidas. Qual é o propósito de hoje? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, ok? Então todas as pessoas que Deus já levantou, a formatura que você tem, tudo que você tem, se você não está colocando para o reino de Deus, que pena, né? Porque é para você crescer e edificar vidas, partilhar, sabe? Não fica só para você essa riqueza não, porque nem todo mundo tem facilidade de ler a Bíblia. Eu conheço pastores que não têm facilidade. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu conheço N pastores que não têm facilidade de entender a Bíblia. Era para ter? Era, mas por que não teve? Porque não soube fazer o que tem que fazer. Então eu vou dizer alguns textos, quem sabe tem pastores, pastoras, líderes de igreja, que têm algumas dificuldades. Sabe? Eu fiquei impressionado e fico quando algumas igrejas me chamam para ministrar, e eu gosto de ministrar a bênção apostólica como está na Bíblia. E eu fico assustado de saber que pastores não leram esse versículo. Eu digo, meu Deus, como é que as pessoas podem ser tão acomodadas? Como é que elas não se esforçam se a Bíblia está mandando o tempo todo progredir, progredir, progredir? Oséias já no Antigo Testamento dizia, cresceis e procurai crescer no conhecimento do Senhor, né? Edificando, crescendo, multiplicando, tudo. Nós não somos parados. Queremos ouvir um filme de 3 horas, de 4 horas e lemos a Bíblia, um tempinho só assim, não adianta, né? Então quando eu chego a uma igreja, eu digo assim, a bênção final, 2 Coríntios 13, 13, você está à frente de obra, é bom dar essa bênção desse jeito. Não, eu dou aquela, o Senhor te abençoe e te guarde. A bênção mas é a bênção destinada para o povo de Israel naquele tempo. Tá certo? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente, Mas a bênção de hoje é essa aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ok? Essa é a bênção. Né? A bênção que prevalece. Mas se der outra, está errado? Não estou dizendo que está errado. Mas se você quer seguir o progresso da Bíblia, por que Jesus foi dizer assim, olha, vai ter uma modificação aqui. Ele que disse, está lá em João 1,17. Procure saber se eu estou falando o que está na Bíblia, porque se você pode olhar, é muito bom, tá? Aí ele vai dizer aqui, olha, em João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, uma evolução. Ele veio cumprir a lei? Veio. Ele morreu por causa da lei. A lei dizia que tem que matar. Mata, o povo condenou, tem que matar. Mas ele veio cumprir a lei. Agora ele veio aperfeiçoar algumas coisas. Então, se eu e você não passarmos pelo processo de aperfeiçoamento, né, como é que as empresas fazem? Daí você toma um curso, daqui a 6 meses, um ano, tem o quê? Uma reciclagem. Fulano vai fazer reciclagem. Para quê? Para se atualizar. Né? Muitas indústrias, todos de 6 meses, de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, tem que mandar aqueles profissionais se atualizar. A palavra de Deus não é diferente. Nós temos que nos atualizarmos com esse Deus que se renova, a palavra dele se renova a cada instante, e ele se renova para mim e para você todos os dias. Todo dia Deus está dizendo quando você acorda, eis-me aqui, o que é que você quer? Senhor, pede muita coisa, mas não pede sabedoria, não pede vigor, não pede ânimo, não pede, né, para compreender a pessoa que está do seu lado, não pede para compreender seus colegas de trabalho, para compreender, não é aceitar a ignorância de ninguém, mas compreender. Sabe uma coisa que Deus me ensinou? Eu vou partilhar com você. Olhe as pessoas que estão menos desenvolvidas como pessoas que precisam crescer, só isso. Né? Ou melhor, naquele momento que está lhe ofendendo, está doente, sabe? Porque quando eu consigo ofender o outro, eu estou doente. Doente emocionalmente, doente dentro de mim, e eu preciso ser curado. E essa cura vai passar justamente por mim, ou eu vou piorar ela, porque a minha palavra vai ser tão pesada, sabe? A palavra de uma autoridade eclesiástica, pastores e líderes, você que é líder, cuidado. A mesma palavra de pai e mãe são muito pesadas para filhos. Então, se você não tiver cuidado na hora de largar essa palavra, o diabo vai pegar ela e dizer, opa, guardei essa.
certo? Faz uma experiência, vai pesquisar na penitenciária o que é que eles dizem. Por que você chegou nessa vida? Ah, meu pai disse que eu não prestava, minha mãe disse que eu era isso, que eu era aquilo, e não sei o que mais lá, e pronto. Aí conheceu a prostituição, conheceu as drogas, conheceu tudo. E os pais e a mãe, às vezes até crente, nunca vai se lembrar que foi uma palavra que disse daquele momento que foi pesada para eles. Sabe? A mesma coisa na hora que você vai bater numa criança, a sua mão é muito pesada. Aquilo causa um trauma, uma raiva. E às vezes a criança cresce e te mata e ninguém entende. Ninguém entende porque um filho mata um pai ou a mãe. Ninguém entende. Porque às vezes ele guardou aquela mágoa de quando tinha 5 anos, 6 anos, 3 anos, não sei que idade tinha. E foi guardando aquele ódio do pai ou da mãe. E aí pronto. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso. Né? Nossa mão é pesada para uma criança, nossas palavras são pesadas para as pessoas. Então vamos agora se programar cada dia, a cada instante, para ser mais que vencedores. Às vezes nós não temos todos os bens materiais que queremos, todas as vezes queremos, mas dentro da gente tem que ter uma estrutura bem formada, porque nós nunca sabemos quando vem uma má notícia. Certo? Pode ser de parente nosso, ou de amigo, ou de conhecido e tal, ou por telefone, ou pessoalmente. E se você não estiver estruturada, a pessoa foi para lá lhe procurar apoio em você, tá certo? Vai, fulano e fulana é uma pessoa forte na fé, eu vou conversar com ele e com ela. Mas se você não cresce no conhecimento, a palavra vem e te derruba. Aí a pessoa foi dizer, eu fui procurar ajuda naquela pessoa ali, ela tá pior do que eu, tá mais arriada do que eu. Então a condição que Deus te deu é de ser farol, é de ser sal da terra e luz do mundo. É que as pessoas possam olhar assim e dizer, ali tem uma luz na casa de fulano, ali tem a luz na casa de fulano, eu vou ligar para ela, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou pedir para marcar um horário para conversar, para gente trocar ideia, porque eu tô precisando ser iluminada. Dá um glória a Deus, aleluia, que tá faltando, tá bom? Vamos crescer. 1 Coríntios 12, 14, esse versículo, ele fala duas palavras interessantes nessa tradução que eu estou. Na sua, pode ser a linguagem de hoje ou outra, o significado é o mesmo, só a palavra que muda, tá bom? Ele vai dizer aqui, procurar, tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo, quem deseja o dom espiritual tem que procurar. O que é procurar? Esforçar-se por encontrar, investigar, pretender, dirigir alguém para tratar de determinado assunto. Procurar, Deus está dizendo a todo mundo, todo dia você tem que procurar. Hoje eu continuo fazendo, eu tenho 24 anos de conversão, tá? Eu era farrista, eu era beberrão, Deus me chamou, me limpou e me transformou, me deu um casamento por revelação, tudo isso, tá bom? Deus trabalhou para mim, Ele trabalha todos os dias para mim e para você. Então agora, o que Ele vai dizer agora? Eu sempre fiz e faço. O que eu não entendo, você pega, joga no Google aí, significado disso na Bíblia. Aí o Google vai lhe dizer, você vai juntando aqueles textos, vai juntando tudo, aí você vai informar e vai perceber que às vezes o que você entendeu é muito mais abrangente do que você entendeu. Hoje tem Google, tem enciclopédia, tem dicionário. Você pega para formar uma ministração, você tem que pegar o significado. É muito triste a gente falar algumas coisas e às vezes até uma coisa que não tem nem significado para aquele momento e você fala de uma forma como você compreendeu e você não foi investigar para falar. Então investigue, porque a nossa palavra, se você não sabe, ela tem poder de cura e tem poder também de matar. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, crescer no conhecimento da palavra de Deus para edificação de vidas, é isso que ele está dizendo, tá bom? Agora vai dizer outra palavra que é progredir, né? Nós só entendemos progredir como conquistar bens, está progredindo, ó, fulano tem uma casa, ó, você viu o carro que ele tá, muito bem, mas o que foi que ele fez para progredir? Você sabe? Ele caminhou para adiante, ele ou ela caminhou para adiante, avançar, ir aumentando, fazer progresso. Então, se você verdadeiramente entende que às vezes o que acontece em muitas igrejas, Deus está convertendo pessoas que têm mais facilidade de entendimento de quem está no altar. Tá certo? Qual é a sua responsabilidade? É difícil? Eu passei por isso e passo. Sabe? Às vezes no ministério eu não posso consertar a vida de ninguém. Uma coisa que Deus me conscientizou logo. Você não pode invadir a área dos outros, a não ser que lhe convidem para dar uma palavra, a não ser que lhe convidem para dar uma opinião. Se eu vou na igreja dos outros, eu tenho que ficar calado, por mais que eu veja eu fico calado. Depois é que eu marco um horário com a pessoa e vamos conversar aqui, olha, aquela pontuação sua não é bem assim. Por misericórdia, muitos ministérios, principalmente ministérios pequenos, estão começando agora, ou que já começaram, que tem menos de 300 pessoas, de 500 pessoas, às vezes é liderado por pessoas que não cresceram no conhecimento como convém. Tá certo? Então, se eu vou a uma igreja dessa, eu tenho que ter sabedoria para não dizer nada naquela hora. É o líder que está ali, é o líder.
Depois, em particular, eu posso dizer, o senhor quer uma ajuda? O que foi? O senhor falou algumas coisas ali que não bate com a Bíblia. Não é assim desse jeito, é desse jeito aqui. Se ela for humilde, ela vai aceitar, vai receber, a igreja vai progredir. Mas se ela entender que é daquele jeito mesmo, eu não posso fazer nada. O que eu não posso é ficar calado. Tá? Você lê lá em Ezequiel, Deus disse a Ezequiel, o problema é o seguinte, você é profeta, muito bem. Se você vê alguém em pecado, tá bom? E você disser àquela pessoa que aquilo é errado, é pecado, e ela não se converter, é problema dela. Mas se você vê alguém em pecado, Ezequiel, e ficar calado, quando ela morrer, eu vou cobrar de você. A responsabilidade de nós que temos conhecimento da palavra é uma responsabilidade terrível. Uma responsabilidade terrível. Porque a gente tem que dar um jeito de falar, seja escrito, seja mandando um telefonema, seja mandando pelo zap, seja mandando alguma coisa. Aquilo que você está fazendo não é correto. Né? Aquilo que você está fazendo não é desse jeito. Para que a pessoa tome consciência. Então, nós temos que avançar, progredir para a edificação da igreja, como está aqui em 1 Coríntios 14, 12. Tá bom? Aí vamos lá. Mas se você disser assim, mas eu não estudei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Olha, o nosso Deus, quando Jesus passou lá em Lucas 6, 12, Jesus, para tomar uma decisão, ele escolheu pessoas. Ele passou uma noite em oração. Você vai olhar na Bíblia. Você já passou uma noite em oração para tomar uma decisão? Ou você toma uma decisão e depois fica aí, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude. Jesus passou a noite em oração e escolheu 12 pessoas. Essas pessoas, elas são escolhidas. É por isso que a Bíblia diz, tem chamados e escolhidos. Qual é a diferença, moço, de chamado para escolhido? Fulano tem uma chamada. Muito bem, todos nós temos a chamada. Mas como é que é chamado e escolhido? É quando Deus trata com a gente. Aí são os escolhidos, tá bom? É quando Deus fala com a gente, seja em sonho, em visão, em revelação. Se você tem sonho, visão, revelação, Deus fala com você. Você é escolhido, escolhida. Tá certo? Porque Deus lhe direciona, Deus lhe dá a direção do que vai fazer, Ele fala com você, você está ministrando, às vezes acontece aqui, eu estou aqui na live passando a mensagem e aparece a vida de alguém, aparece uma história e eu vou contando, e depois a pessoa diz, foi comigo que Deus falou, entendeu? Quando é uma coisa muito pesada, assim, pessoal, dificilmente alguém disse Deus falou comigo, mas quando é edificação, coisa boa, no instante está cheio meu celular de pessoas dizendo, glória a Deus, aleluia, Deus falou comigo, mas quando é uma correção, poucas vezes eu encontro uma pessoa dizendo assim, Deus falou comigo, tá bom? Então nós somos assim. Aí o que acontece? Você tem necessidade de sabedoria. Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ele não disse alguns. A todos que pedir a ele sabedoria, ele dá. Qual é a diferença de sabedoria para conhecimento? Conhecimento, a pessoa vira médico, vira advogado, tem conhecimento. Sabedoria, a pessoa sabe, mas não tem tanta profundidade. Por quê? Foi revelado por Deus. Não é? Eu sei alguma coisa a seu respeito, mas eu não sei o profundo. Eu não tenho conhecimento, eu não estudei, eu não pesquisei, eu não investiguei. É por isso que a polícia, para poder dar uma resposta final de um caso, quando a polícia prende alguém, ela já tem assim inúmeras informações que testifica aquilo ali. Raramente eles erram. Os maduros, né? Os policiais maduros, porque os novos não. Os novos prendem qualquer um. Mas os maduros, experimentados, eles já pesquisaram, já informaram tudo, pronto. Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você vai investigar, você vai ver que Deus está dizendo para você, eu te ajudo sempre. Sempre te ajudei. Desde quando você nasceu, que idade você tem? Olhe quantas lutas você passou, quantas dificuldades você passou. Se Deus não estivesse com você, você chegaria à cidade? Não chegaria não, filho. Chegaria não, minha filha. De jeito nenhum. Não chegaria. Deus te ajudou e te ajuda todos os dias e todas as horas. Então você tem que entender uma coisa. O que é que você tem que fazer? Crescer no conhecimento. Por isso que Jesus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você amplia isso para tudo. Conheça a verdade da sua profissão, conheça a verdade do seu relacionamento, conheça a verdade das suas amizades, conheça a verdade de tudo para não ser enganado, enganada. Tá? Porque só isso vai te livrar de situações. Né? Nós lidamos com pessoas verdadeiras e falsas todos os dias. Todos os dias nós sabemos quem é verdadeiro e quem é falso. Quando você investiga, você sabe. Mas Jesus mandou afastar os falsos? Não. Foi o que ele disse, deixai o joio e o trigo aí, viu? Não se meta com esse negócio. Não se meta com esse negócio. Deixai o joio e o trigo aí. Eu, na hora certa, vou tirar. É Ele que tira quem é falso da sua vida. É Ele que tira quem não serve para você da sua vida. É Ele que tira.
Né? Como você vai definir isso? O próprio Deus vai lhe dar certeza, ele é um Deus que fala. Por que nós somos cristãos? Porque Cristo ressuscitou. É o único motivo de você falar da Bíblia. Você está falando de um Deus vivo, ele morreu e ressuscitou. Se ele não ressuscitar, será vã a nossa fé. Que adianta ter fé em um Deus que não fala, que não anda, que não responde às minhas perguntas? Não adianta nada, né? Mas muita gente prefere seguir esses esmados, esse status que não fala, que não anda nem nada. Mas o nosso Deus, ele é vivo, ele é eficaz. Quando você quer realmente entrar em propósito com ele, jejum e oração, aquele jejum sincero, aquela lágrima, né? Aquela lágrima quente que desce da gente, ele se apresenta. O Espírito Santo de Deus diz: eis-me, o que é que você quer? Ah, é sobre isso. Você lembra lá em Daniel 2:21, Daniel era acostumado a sempre receber a resposta de suas orações. Mas quando aquela demorou, ele ficou preocupado, ele ficou triste, angustiado. O anjo tentou vir falar com ele, o anjo Gabriel. Aí os demônios barraram ele. Aí pronto, Deus disse: vou mandar um anjo de patente maior. Lá no céu tem patente. Aqui, o exército da terra é semelhante ao exército do céu. Tem patentes superiores, tá? Aí vem Miguel, que é uma categoria de serafim superior ao de Gabriel. E aí chegou, qual é o problema aí? Eu vou passar, hein? Aí pronto, passou, falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você se aplicou a buscar Deus, já veio a resposta. Está havendo algumas barreiras no mundo espiritual. Receba aí, hein? A sua resposta já foi liberada. Está havendo algumas interferências, mas hoje Deus está lhe dando sabedoria para quebrar, para anular, para desfazer no mundo espiritual. É uma oração que você tem que aprender a fazer todos os dias. Deus quebra toda a barreira no mundo espiritual contra as minhas bênçãos, minhas promessas, sobre tudo que tem designado para mim. Em nome de Jesus, meu Pai, quebra, ordena o anjo Miguel, o anjo superior a eles, para poder quebrar toda a barreira. Porque Daniel foi informado que havia uma briga no mundo espiritual e Gabriel não passou para dar informação. Aí Miguel veio e deu informação a Daniel. Hoje Deus está lhe dando a informação para você. No mundo espiritual está havendo algumas barreiras, mas Deus está desimpedindo para aquela resposta que você tanto espera, que vai glorificar o nome dele. Já está a caminho. Dá um glória a Deus, aleluia aí, que está faltando, tá bom? No Evangelho de Lucas 24:45, olha como você está conhecendo um Deus que ajuda. Um Deus que lhe ajuda. Não diga que a culpa é de Deus em nada. Tá? A Bíblia vai dizer o quê? Que nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados. De que se queixam os homens? Lá em Lamentação 3:29, a partir do 20 em diante. Porque de que se queixam os seus próprios pecados. Aí o que é pecado? Pecado é tudo. Até em 1 Coríntios 14:23 vai dizer que pecado é o quê? É a hora que você não tem fé. Tá? Que se você não tem fé, você está em pecado. Tudo que não é de fé. 1 Coríntios 14:23 está escrito, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas Lucas 24:45 vai dizer assim: Jesus morreu, ressuscitou, e aí percebeu uma deficiência nos apóstolos, tá bom? Aí você abre em Lucas 24:45, vai dizer assim: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, ok? Então se você lê esse versículo e não pede a Deus: Deus, eu quero que se cumpra na minha vida esse versículo. Quantas vezes eu tive que fazer isso nesses 24 anos? Quantas vezes? Porque quando eu entendi que a Bíblia vai dizer em Abacuque 2, e também vai dizer, lá em Efésios, muitas vezes vai dizer assim: a oração do justo. Em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você vai orar: você é justo, você é justa? Você tem que pegar o texto que você está lendo e dizer assim: eu sou o que está dizendo aqui, eu sou uma pessoa justa, então minha oração não está fazendo efeito. Eu tenho que procurar ser uma pessoa justa. Eu tenho que frear minha língua, eu tenho que deixar de julgar, eu tenho que perdoar quem eu preciso perdoar, eu tenho que pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão, eu tenho que pagar quem eu estou devendo, eu tenho que realmente, se eu posso perdoar quem está me devendo, eu vou perdoar, entendeu? Cabe a Deus fazer ele me pagar ou não. Eu vou liberar muitas pessoas do sofrimento que estão passando. A pessoa justa, ela se coloca no lugar do outro. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu na cruz por nós. Nenhum ser humano tinha condições mais. Havia uma regra, e essa regra era clara: só um justo poderia religar a humanidade a Deus. Quando você abre a sua Bíblia, depois de Malaquias, tem aquela parte branca. São mais de 400 anos que ninguém podia falar diretamente com Deus. Esporadicamente, se ele quisesse usar um rei, um profeta para falar com o povo, ele usava, como usou Davi para reinar e falar através de Davi. Mas depois que Jesus conquistou aquele sacrifício na cruz, você, quando aceita Jesus, pelo amor de Deus, você procure saber seus direitos. Tá? Hoje aqui na Terra, o que é que muita gente faz? Eu quero fazer direito, quero ser advogado. Para fazer direito, você tem que fazer o quê? Estudar. E para você viver dentro do reino de Deus de forma clara e objetiva, você tem que fazer o quê? Tem que conhecer os seus direitos espirituais e seus deveres. Direitos e deveres. Qual é o meu direito? Primeiro, quais são os meus deveres? Se arrepender de todo o meu pecado. Arrependimento. Depois, qual é a minha obrigação depois? Qual é? Meus deveres.
é se tornar cada dia uma nova criatura. Cada dia uma nova criatura. Dói, dói. Tá? Eu que vim da farra, da prostituição, para me tornar crente, rapaz, o negócio doeu. Doeu, sabe? Porque eu entendia que eu não podia fazer oração em vão. Eu não quero chegar para um doente, que se não Deus mandar eu orar, e eu tá sujo. Eu sei que não vai funcionar. Não vai. Entendeu? Não vai. Até para ele dizer se vai morrer ou se vai viver, não vai. O meu emocional vai entrar, o meu achismo vai entrar e não vai dar certo. Quantas vezes já orei por pessoas achando que ia viver e morreu? Várias. Várias. Sabe? Quantas vezes, só por eu estar limpo, eu estava no lugar, eu estava aqui em casa, eu mandou ir no hospital, e fui lá e pronto, e a pessoa estava vindo. O mistério era esse, porque tem pessoas que não vão morrer, ela vê o espírito da morte perto dela. E ela disse, tem um homem assim, 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 com a mala me esperando. Eu digo, o espírito da morte, vai embora, em nome de Jesus. E essa pessoa viveu. Ela estava no mês de março e abril e pediu para morrer em dezembro. Porque o marido dela morreu em dezembro, ela queria morrer junto com ele. Na cabeça dela era por mês, lá em cima. Então, aconteceu. Mas, quando você está sujo, é complicado. Deus pode lhe usar por misericórdia? Pode. Porque Ele é o Deus que Ele faz como Ele quer, só naquele instante também. Sabe? Eu conheço pessoas que estavam na farra, foram pro carnaval, aquela coisa toda e tal. Ela me contando que Deus ia ter um assalto. E Deus usou ela para repreender o espírito da morte do inferno, o espírito de assalto naquele ônibus. E os 3 caras desceram. Aí ela entendeu. Meu Deus, eu estou tão sujo, o Senhor me usou. Foi também aquele chamado converteu ela. Aquela oportunidade que Deus deu, Deus disse, rapaz, eu estava sujo e Deus me usou. Então, no instante, ela buscou a conversão, a limpeza, porque ela gostou de Deus. Quando a pessoa está no pecado, ela acha que não tem mais jeito. Tem sim. Só é você se arrepender de verdade. Entendeu? Só é você buscar Deus de verdade que Deus lhe dá uma nova oportunidade. É por isso que Ele está dizendo que temos que progredir. Vamos lá. Romanos 14, 23, que eu falei aqui. E tudo que não provém de fé é pecado. Talvez você seja uma pessoa coerente, uma pessoa justa, tá? Uma pessoa totalmente dentro da vontade de Deus, mas tem esse pecado. Às vezes você duvida da sua própria capacidade. Às vezes você duvida que não pode orar. Às vezes você duvida que não pode falar de Deus. Às vezes você duvida que não pode levar um folheto dentro do seu carro. Às vezes você duvida de muita coisa. E Deus pode lhe abençoar da forma mais simples possível. Tem pessoas na minha frente que podem todo dia botar 1 ou 2 pães com manteiga arrumadinho lá dentro para aqueles meninos na sinaleira, abençoar eles. Muitas das vezes o seu impossível vem dessas atitudes simples, sabe? Que você às vezes está perdendo de fazer. Deus está colocando isso porque Ele sabe para que Ele está falando, sabe? Coisas simples que você pode fazer e aquela bênção tão difícil, lá o demônio vai dizer assim, aí ó, ele fez aquele benefício, aquela coisa ali, o Deus dele agora me mandou, me expulsou daqui desse lugar. Então tudo isso é condicional, nossa vida é toda condicionada, não tem nada por acaso, nada em vão. Não é? Você ouve muito falar de Jó, não é isso? Ah, Jó. Veja lá, Jó 3, 25, 26. Ele vai confessar com a boca, ele vai dizer, olha, eu era uma pessoa assim, medrosa, toda assustada, tudo isso, tudo aquilo, e tudo isso veio sobre mim porque eu tinha medo dessas coisas. Então ele tinha medo, o medo chama a existência acontecimentos. Acima do medo, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu digo, Deus, eu quero abençoar essa pessoa. Minha esposa está na rua, vem tarde, convida ela para uma igreja e tal, e demora lá o mistério. Aí pronto, eu vou ficar preocupado, porque é meia-noite, que é 1h. Oh Deus, ela está em tuas mãos, o Senhor guarda ela, traga ela em paz, ordena um carro vai para trazer, tudo certinho para ela chegar em paz. Daqui a pouco eu vou dormir, ela chega, ela tem a chave, ela abre a porta, pronto. Mas se eu ficar aqui, ai meu Deus, guarda minha esposa, toda hora, eu tô chamando a existência um acontecimento. Aí o telefone toca, aconteceu isso. Ai meu Deus, bem que eu estava com medo, bem que eu estava pensando. Ai, meu Deus do céu, pensa coisa boa. Todos os dias eu penso que Deus, as promessas do meu Senhor, vai me tirar daqui, botar numa casa boa, me dar uma igreja grande, tudo isso que Ele falou. Eu tenho que pensar nisso no momento triste, de angústia, naquilo que Deus te disse. Enche a sua mente de coisas boas, de palavra de Deus. Sabe o que Davi chegou a dizer? Salmo 119, 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, eu não tenho condições de te servir, dizia Davi, mas a tua palavra em mim, eu tenho condição. Eu respeitando a tua palavra, eu tenho condição. A tua palavra em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então guarda a palavra de Deus no seu coração. Guarda, porque Ele está dando assim para você grandes coisas. Uma outra coisa que Ele vai te dar agora, tá bom? Ele hoje está fazendo uma exposição de textos. Você é um privilegiado, uma privilegiada, tá bom? Agradeça a Deus. Agradeça de verdade. Porque essas palavras aqui, se tiver gente com fé aí me ouvindo, seja aqui no Brasil, seja em qualquer nação, sabe? Aonde você tiver essas palavras aqui, elas são espírito e vida. Ela modifica a sua história, ela transforma. E através da sua vida, transforma todos ao seu redor.
sabe? É todos. Quer a pessoa creia, quer não creia, passam a lhe respeitar, passam a lhe tratar diferente, porque essa palavra é poderosa. 2 Tessalonicenses 3:2, porque a fé não é de todos. Pronto. Por que está escrito essas palavras na Bíblia? Para a gente entender, porque Deus é Deus de todos. Ele não vai impedir quem não tem fé nele de viver. Ele não vai impedir que o sol não entre na casa daquele, na fazenda daquele. Ele manda para todo mundo. Cada um aproveite como quiser. Cada um aproveite como quiser. Ó. A bênção do Senhor está aí, o oxigênio está aí para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele fizesse, ele não era um Deus justo. Por que ele deixa todo mundo viver? Porque ele tem esperança que aqueles maus se transformem em bons. Ele tem esperança. Tá? Alguns, até os piores marginais, sabe? Eles sonham que vão morrer. Deus faz eles sonhar para eles se arrependerem, para não ir para o inferno. Por quê? Porque por causa de gente que está aí, que não tem fé, tem pai e mãe sofrendo, orando, jejuando, pagando preço, sabe? Por trás de mim tem uma equipe de pessoas enorme orando para que eu chegasse até aqui. Ou você acha que eu sou bonzinho, bonitinho? Não, meu filho, não. Eu sou fruto de muitas orações, de muita gente chorando. Converte ele, transforma ele, para ele chegar onde eu cheguei. E você tem que orar por essas pessoas que não têm fé, que às vezes até debocha de Deus. Não é quem sou eu para defender Deus? Eu não posso defender Deus. Uma coisa eu disse a uma pessoa, sabe? Eu vou lhe contar isso. Deus queria edificar, sabe? Conheci um cidadão. Ele pegou, aceitou Jesus, tá bom? E antes de aceitar Jesus, ele era adúltero. Ele tinha mulher na rua, tá bom? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, mostrei para ele na Bíblia, e digo, olha, o adultério é de pessoas que Deus tem raiva, tá? Se você quiser me cobrar depois no zap, eu lhe passo o versículo, tá? Em Provérbios, é que Deus tem raiva. Então, se eu fosse você, eu aconselharia você a se arrepender, porque você vai morrer, ou ela vai morrer. Então, ele disse que eu morro. Então, tá bom. Não passou um ano, sabe? Ele morreu, porque ele foi para a igreja, ouviu a palavra de Deus e não quis viver conforme a palavra. Então a fé não é de todos. A fé não é de todos. Como é que alguém me dá um conselho e está dizendo as coisas, oh, isso aqui é errado, sai desse caminho, e a pessoa quer insistir, quando o pior vier, que é ela que escolheu. Então tem gente sofrendo por aquilo que foi teimoso, teimosa. Então seja uma pessoa que entre no propósito de Deus. A fé não é de todos. Não tenha raiva dessas pessoas. Ore por elas, jejue por elas. Tá? Pode ser conhecido seu, parente, pode ser até seu inimigo. Ore, jejue por eles. Porque ao fazer isso, suas bênçãos se apressam na terra. Deus está procurando pessoas que queiram esquecer de si e ore pelos outros, jejue pelos outros, pague preço pela África, por outras nações, porque você vai ver como é que a coisa funciona. O seu entendimento se abre. Quando ele quer mesmo, ele entra, o seu espírito sai de você, entra no mundo espiritual e você conhece muitas coisas. Então Deus está hoje lhe ajudando. Agora vamos lá. Mateus 22:14. Eu vou fechar com essa palavra que eu já falei, já está chegando o tempo de encerrar a live. Certo? Você hoje foi escolhido, escolhida por Deus para ouvir a palavra dele. Escolhido, escolhida. Não, moço, eu estava procurando e achei o seu. Não. Já existia toda uma programação de Deus, sabe? Me programando há anos atrás para chegar esse dia e essa hora. Se você tiver dúvida, você abre agora ou mais tarde, Salmo 139, versículo 16. Esse dia já existia para Deus, não existia para mim e para você. Nós não sabíamos. Então você hoje é escolhido e escolhida para ouvir essa palavra. Tá certo? Então você, em nome de Jesus, faça bom proveito dela. Faça bom proveito dela. Porque os escolhidos de Deus para uma missão é você. Quem sabe é com você mesmo. Você precisa se libertar de inferioridade, de complexo de inferioridade. Você precisa se libertar de coisas erradas que você fez. Deus já te perdoa, mas você não se perdoa. Você fica lembrando de todos os erros que você fez. Ou o diabo mesmo fica botando minhoca em sua cabeça e você acreditando, tá? Todas as vezes que vem esses maus pensamentos do passado, diga: Deus já me libertou, eu não quero mais esses pensamentos na minha mente. Libere a sua mente para o Espírito Santo de Deus te usar muito mais que tem te usado. Que Deus abençoe se você tem ministério, que Deus abençoe aonde você estiver, na nação que você estiver, no local onde você estiver, que Deus te visite e que as coisas melhorem para você. Uma outra coisa eu vou lhe dizer aqui, em Isaías 27:12 vai dizer assim: os filhos de Israel, tá? Eles foram escolhidos depois da catástrofe, um a um, tá? Não pense que você está por acaso crendo em Deus, não. Você foi escolhido e escolhida por Deus para crer nele. Tome posse desse negócio. Se sinta realmente uma pessoa amada por Deus. O diabo detesta pessoas que se amam e que amam a Deus. Porque Jesus veio simplificar toda a lei passada. Ele disse: olha, tem os 10 mandamentos? Tem.
Você quer realmente que eu facilite para você? É o que, Senhor? Guarde só esses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você vai investigar, a Bíblia vai dizer assim, se você não se ama, como é que você vai amar? Vai investigar na enciclopédia, no Google, que você vai entender, sabe? Quando você está cheio de amor por você mesmo, até a enfermidade não quer ficar em seu corpo. Ela não fica. Não fica. Um dia que você pode fazer uma pesquisa, eu desafio você um dia me dizer assim, é verdade, moço. Eu fui realmente visitar vários cristãos e perguntei assim, você tem água amarga, rancor de alguém? Você vai encontrar de 10, 8 ou 9 que tem. Ah, então pronto, já está aí o problema. Provérbios 17, 22, depois você lê. O coração alegre vai formosear o rosto. Mas o espírito abatido vai secando, secando, secando até levar à morte. Como é que seca, moço? Com a diabetes, com o câncer, com outras doenças, com o Covid, com isso, com aquilo. Os espíritos abatidos vão ter todo pego, sabe? Então só há um jeito. Né? Quando você se ama, o que é que você faz? Você sabe tudo que combate o vírus. Por que você não usa? Né? Bastante água, bastante líquido, né? Vitamina C. Por que você não faz isso? Né? E amor, ele não gosta. Nenhuma enfermidade gosta de um coração cheio de amor. Não gosta. Sabe? Porque o amor vai levar você a se cuidar, a fazer exercício físico, a você ter prazer pela vida, a você olhar tudo que você tem, por mais simples que seja, mas entender que ali tem a bênção do Senhor. O pouco com Deus abençoado é muito, é o suficiente para esse momento. Se Ele quiser mais Ele vai me dar, mais Ele vai te dar, sabe? Mas valorize tudo que você tem. Cada pessoa entre no seu carro com alegria, com satisfação. Nem todo mundo pode ter um carro. E muita gente que tiveram carro não tiveram habilidade, não tiveram inteligência, não tiveram perseverança, não tiveram domínio sobre o carro, e o carro se foi, bateu, morreu, foi até para desgraça de muita gente ter um carro, sabe? E você que tem carro de muitos anos, eita, agradeça a Deus, procure motivo para se alegrar nesse dia, é isso que Deus está lhe dizendo. Procure motivo para, não deixe a tristeza tomar conta de você não, porque das suas tristezas cuida Deus. Mas procura ser alegre, ser feliz, porque quem está ao seu redor está precisando ver Deus, e só pode ver Deus quando a gente sorri. Sabe? Uma vez me disseram assim, você é maluco? É por quê? Eu tô vendo todos os problemas que você passa e você só anda sorrindo. Eu não tenho culpa. O Salmo 4 vai dizer que alguns nasceram, Deus deu mais alegria do que outros. Mais alegria do que outros. Peça a Deus que lhe dê mais alegria do que outros, tá bom? Vamos orar para encerrar? Eu espero que alguns desses versículos ficou em seu coração. Eu faço assim, eu escuto live, já escutei de algumas pessoas hoje, e aquela que fala comigo, eu escuto 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no dia, quantas for necessário, sabe por quê? Porque eu quero ser transformado pela palavra, não é pelo homem, é pela palavra. Então, se algum texto desse pegou em você, você realmente anota ele, vai pesquisar, bota ele no papelzinho, na geladeira, na cabeceira da cama, sabe? A coisa mais linda que eu ouvi de alguém, eu quero encerrar já, mas alguém pegou um texto, pastor, eu botei o texto na cabeceira da minha cama, hoje eu já sei, ó, não preciso nem olhar para o papel, ele já está aqui dentro, olha que maravilha. Pega os textos que você sabe que está falando com você, escreve, bota na geladeira, o imã de geladeira, bota ali, bota na cabeceira da cama, na porta do guarda-roupa, até que ele entre e fique aqui dentro de você. É a maior alegria, eu sou professor de escola bíblica, sabe? E recentemente numa aula, a pessoa já estava guardando o versículo, e ela tinha dificuldade de guardar versículo. Entendeu? Então, Deus está dizendo para você, guarde a palavra no seu coração, guarde, que ela é viva e eficaz. Vamos orar? Meu soberano Deus Israel, graças te dou por as pessoas que estão aqui desde o início, aquelas que chegaram depois, meu Pai, aquelas que vão ouvir mais tarde, que vão ouvir de madrugada, a hora que o Senhor for falar com ela, Pai, eu quero abençoar esse povo. Deus, eu quero pedir que o Senhor perdoe os pecados de muitos, Pai. Deus, se há alguém afastado do Evangelho, meu Pai, continua abrindo o entendimento para que um dia ela entenda que não há outro caminho a não ser seguir a palavra de Deus. A Bíblia não mandou a gente entrar em uma igreja e ficar lá. Não, mas mandou que cada pessoa queira crer que só existe Deus e Jesus Cristo. Só existe Deus e Jesus Cristo para nos ajudar e o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar. Entendeu? Então, em nome de Jesus, aprenda a pegar nesse nome. Tudo você faz. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria. Deus, em nome de Jesus, me socorre, porque eu vejo Deus, sabe, alertando vidas, porque a sociedade não está fácil. Então, diante do mau elemento que possa vir se aproximar de você ou de alguém, em nome de Jesus, me socorra, e Ele vai te socorrer. Que Deus te abençoe e te guarde, que essa bênção que você recebeu se espalhe para a sua família e para todos aqueles que te querem bem e os que não te querem bem, que Deus te proteja e te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Ora por mim, pastor Gilberto Oliveira. Deus abençoe.